As Forças Armadas dos Estados Unidos foram oficialmente criadas em 14 de junho de 1775. O objetivo do Congresso Continental, que criou as Forças Armadas dos Estados Unidos, era surpreendentemente defender os Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e internos, como a nossa Constituição esclareceria mais tarde. Deveria ser algo automático entender que as Forças Armadas de qualquer país existem, desde de tudo, para defender o próprio país e seus interesses. Às vezes é possível formar algumas alianças, mas a prioridade das suas Forças Armadas é defender a sua nação. Ou pelo menos era assim. Nossa priorização automática de Israel, até mesmo acima da segurança nacional americana, agora está colocando em risco a segurança das duas nações. E se não mudarmos alguma coisa muito rapidamente, essa prática de colocar Israel acima do interesse nacional americano e até de usar as Forças Armadas dos Estados Unidos, basicamente entregando-as ao lado israelense para que as use como bem entender, vai nos levar a uma derrota estratégica. E vai levar Israel a uma derrota estratégica. Imagine, eles estão nessa guerra em 7 frentes e acham que tem o velho tio Sam atrás deles, fazendo tudo o que o presidente Trump é mandado fazer por Benjamin Netanyahu. Mas se de repente este aqui desmoronar por dentro, porque não temos mais capacidade, esse cara vai ficar lutando uma guerra em 7 frentes que não pode vencer, que ele nem consegue sustentar. E então ele vai ter que começar a recuar, por necessidade. É isso que vai acontecer se o status quo atual continuar se mantendo, se continuarmos com táticas insensatas, se continuarmos adotando políticas insensatas que só podem levar à ruína de ambos os lados. É isso que vai acontecer. E deixa eu mostrar por quê. Isso saiu nas notícias hoje mais cedo. O Washington Post noticiou esta manhã. General dos Estados Unidos alerta o Pentágono que não dispõe de forças suficientes para proteger Israel. Primeiro de tudo, parem e absorvam essa manchete. A manchete não é que há um problema em apoiar os Estados Unidos. O problema não é que há uma dificuldade para conseguirmos cumprir nossos objetivos de guerra. É que ele não dispõe de forças suficientes para proteger Israel. E aí você entra nos detalhes da matéria. O principal general dos Estados Unidos na Europa advertiu em particular o Pentágono esta semana que não tem forças navais suficientes para continuar protegendo Israel de mísseis balísticos que estão chegando. Então, o objetivo principal de toda essa força naval que agora está sendo exposta não era ajudar os Estados Unidos a lutar uma guerra, era proteger Israel. E ele continua. O general Alexus Grinkwich, chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, enviou uma notificação por escrito a altos funcionários do Pentágono, dizendo que sem outro destroyer da Marinha, isso é incrivelmente importante, ele seria obrigado a escolher entre a defesa do território dos Estados Unidos e a de Israel. Pense nisso por um segundo. Aqui está o general-comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos, que supostamente está lá para manter forças avançadas contra um possível ataque russo, admitindo que talvez seja forçado a escolher a defesa do território dos Estados Unidos em vez da defesa de Israel. Ou seja, eu não quero ser forçado a fazer isso, mas talvez eu seja. Isso quer dizer que essa é a missão prioritária dele. Ele disse isso ali mesmo. Isso está sendo noticiado. E nós vimos evidências disso. Só que esta é a primeira vez que realmente vemos isso ser noticiado de alguma forma, saindo da boca de um general, que ele está tão preocupado que está alertando o Pentágono de que talvez, em breve, seja forçado a cumprir de fato a missão prioritária das Forças Armadas dos Estados Unidos e defender nosso país. Talvez eu tenha que priorizar a América. Isso é uma loucura. Aqui ele está admitindo que a defesa de outro país é a prioridade. E claro, o que me deixa tão indignado, e venho falando disso durante toda esta guerra, e já falava antes de ela começar, porque eu sabia que ela viria, é que americanos estão mortos hoje. Pelo menos, o que se admite é que 600 foram feridos, em maior ou menor grau,
por causa desta guerra em favor de outro país. Outro país. Ninguém de uniforme se alistou para ir lá e fazer tudo o que Benjamin Netanyahu quiser. Ninguém. Todos se alistaram porque queriam defender o nosso país. Eles sabiam que quando se alistaram, estava implícito que entendiam que talvez, um dia, teriam de sacrificar a própria vida em defesa do nosso país. Agora, esse mito, essa baboseira que vem contando, isso é por causa de um acordo sobre armas nucleares, é uma porcaria. Vamos deixar isso bem claro. Estou farto de ouvir isso. É uma porcaria. Até pelas próprias palavras do presidente Trump, a Operação Martelo da Meia-Noite, há um ano, destruiu tudo. Segundo ele, eles vão levar décadas para se recuperar. E aí esse mesmo presidente quer voltar depois, várias vezes, junto com alguns dos seus subordinados, que ele colocou diante das câmeras de TV, dizendo que eles estavam há 2 semanas de ter uma bomba nuclear. Meu Deus, eu tive que agir em defesa dos Estados Unidos. Isto é pelos Estados Unidos. Isto é por... Não, nunca foi pelos Estados Unidos. Vamos simplesmente tirar isso da capa aqui. Arrancar esse curativo de uma vez. Isso é uma mentira, pura e simples. E agora vocês veem que o general Grinkiewicz é quem admite que a prioridade é o Estado de Israel. E que ele pode ser forçado, não consigo acreditar que usaram esse termo, pode ser forçado a fazer o trabalho dele de defender o nosso país. E isso mostra claramente que ele não quer fazer isso. Não é algo que ele deseje fazer. Ele quer continuar fazendo o trabalho principal. De alguma forma ele não tem problema com isso. Isso é loucura. Mas fica ainda mais louco. Vamos seguir com esse artigo. Podemos ir um pouco além. Avaliações do Pentágono feitas no início da guerra mostram que as forças dos Estados Unidos assumiram a maior parte da defesa de Israel contra mísseis balísticos iranianos. As avaliações concluíram que as armas americanas, incluindo os mísseis THAAD e os interceptadores da Marinha lançados do Mediterrâneo Oriental, foram usadas com muito mais frequência do que as armas de defesa aérea israelenses. Então, antes de mais nada, vamos olhar para esse primeiro ponto destacado, que as forças dos Estados Unidos assumiram a maior parte da defesa de Israel contra mísseis balísticos iranianos. Agora, vamos deixar isso claro também. Isso não significa que isso tenha sido necessário, porque Israel é um aliado. Em primeiro lugar, não existe nenhum tratado tipo artigo 5, nenhum acordo tipo OTAN, em que um ataque contra um seja um ataque contra os dois. Isso nem existe. Nós não temos esse tipo de relação. E mesmo que tivéssemos, muito mais importante, essa foi uma guerra de escolha do nosso lado, claramente e inequivocamente provocada por Benjamin Netanyahu. Ele foi até o presidente Trump e o convenceu, em fevereiro, poucos dias antes de a guerra começar. Alegou que sabia que o Ayatollah Khamenei estaria em determinado lugar, que poderíamos ir lá e assassiná-lo e que isso acabaria com a guerra. Enfim, Trump acreditou. Nunca houve. De novo, o próprio Trump disse a vocês que obliteramos o programa nuclear deles. Está fora de questão. Está tudo resolvido. Fim de jogo. Levaria décadas para eles se recuperarem disso. Temos satélites sobre isso o tempo todo. E se eles descobrirem alguma coisa, fazer o quê? Ele diz isso o tempo todo. Mas agora, ele ouviu Benjamin Netanyahu e tomou uma ação que resultou em americanos mortos e num desastre econômico para a economia global e para a nossa em particular, até agora. Está prestes a piorar. Mas a única razão de estarmos lá, defendendo Israel de mísseis balísticos, é que eles decidiram começar uma guerra, e o presidente Trump ouviu isso e fez isso. E todos aqueles mísseis balísticos foram fogo de resposta depois que nós atacamos. E aí você chega à segunda parte disso, que não deixem isso passar, pessoal. Escutem, todas essas pessoas por aí provavelmente estão fervendo de raiva, pensando, como eu ouso dizer qualquer coisa contra o Estado de Israel e contra Benjamin Netanyahu? Veja essa última parte. Os americanos têm usado as defesas THAAD e interceptadores navais lançados do Mediterrâneo Oriental com mais frequência do que as armas de defesa aérea israelenses.
Então eles começam esta guerra. Eles nos envolvem, nos arrastam para ela. Usam a Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos como se fossem deles. E depois têm a audácia de deixar que nós arquemos com o peso disso. Eles nem estão usando as próprias forças. Lembrem-se de que eu disse que isso era uma coisa insensata, porque as Forças Armadas de Israel não foram projetadas para conduzir uma operação de longo prazo como esta, muito menos uma guerra em 7 frentes. As forças de uma nação pequena, deste tamanho, simplesmente não foram projetadas para conseguir lutar uma guerra em 7 frentes, a menos que envolvam outro país. E então você envolve esse país nisso, meio que recua e diz, vocês dão conta. Para mim tá ótimo. Vamos deixar vocês lutarem. Vamos deixar vocês morrerem. Vamos deixar vocês gastarem o próprio dinheiro. Vamos deixar vocês se desfazerem do próprio estoque. E vamos seguir em frente. Depois vamos continuar tentando puxar vocês ainda mais para dentro. Se começarem a recuar, vamos tentar puxar essa corda de volta e trazer vocês de volta. É isso que está acontecendo aqui. Entendam isso. E essa ainda não é a única parte. Vamos voltar àquele artigo. Contra-torpedeiros navais dos Estados Unidos no Mar Mediterrâneo Oriental vêm sendo empregados como parte da defesa de Israel há muitos anos. Então, isso não vem apenas da guerra. Fazemos isso há muito tempo. Os navios equipados com radares potentes e armados com uma variedade de mísseis derrubaram mísseis direcionados a Israel, não só do Irã, mas também dos militantes Houthis no Iêmen, que são equipados por Teherã. Isso não está totalmente correto. Grande parte do que o Iêmen faz é produção doméstica própria, mas isso não vem ao caso. O Comando Europeu é central nessa missão, pois coordena operações militares no Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, suas forças precisam permanecer prontas para qualquer incursão russa em território protegido pela OTAN, onde, aliás, temos obrigações previstas no artigo 5. E estamos dividindo isso. Não só não estamos priorizando a OTAN e os Estados Unidos, como também estamos rebaixando nossas próprias obrigações previstas em tratado com nossos aliados da OTAN, tudo em nome de Israel. E isso acontece há muitos anos. E, de novo, temos que olhar para isso. Como parte da defesa de Israel, há muitos anos, navios equipados com radares poderosos e uma série de mísseis têm derrubado mísseis lançados contra Israel, não só pelo Irã, mas também pelos Houthis. Então o que isso mostra é que essa é uma situação de longo prazo que continua acontecendo e com a qual estamos conformados. Pessoas de dentro sabem há muito tempo que entregamos a Israel o controle das Forças Armadas dos Estados Unidos. Agora, sem isso, e isso é crucial aqui, entendam isso. Por causa da nossa entrega automática e generosa do controle dessas forças armadas, sem todos esses anos de apoio vindo do mar e uma extensão literal das forças de defesa de Israel, é nisso que nós nos transformamos. Sem essa extensão de todas as forças armadas dos Estados Unidos na região, Israel não poderia realizar essas operações ofensivas. Não poderia atacar os Houthis, não poderia atacar o Irã, não poderia atacar a Síria antes da queda de Bashar al-Assad. Não poderia atacar o Líbano e assim por diante como fez. Sem nós fazendo parte da luta, eles não conseguem fazer essas coisas. Agora, se eles simplesmente tivessem que agir por conta própria, estariam fazendo o que muitos em Israel defendem com veemência. Se defender, impedir que alguém os ataque e impor um custo a quem fizer isso. É para isso que as Forças Armadas deveriam servir. Mas quando você tem outro país, supostamente o mais poderoso do mundo, por cima do seu ombro, e tem fiozinhos que permitem que você dance como uma marionete, então você tomaria medidas muito maiores. Porque, de repente, em vez de ser um pequeno país de 6 milhões de habitantes, no meio de todas essas nações árabes, de repente é como se, basicamente, você pudesse pegar um mapa, ligar Israel a ele, e agora é tudo isso contra tudo aquilo. E isso leva você a tomar decisões estúpidas. Decisões como o que aconteceu com esta guerra, o que aconteceu depois de 7 de outubro. Se este fosse um país normal,
depois do ataque terrorista de 7 de outubro, eles teriam feito o que fosse necessário para punir os responsáveis pelo ataque terrorista. E pronto. Mas por causa do que sabiam, por causa de anos anteriores, como aquele artigo expõe, por causa de tudo isso, eles sabiam que tinham, basicamente, todas as forças armadas dos Estados Unidos e a base industrial de defesa à sua disposição. Então, sabiam que podiam iniciar uma guerra maior. Uma guerra que sabiam que não conseguiriam travar sozinhos, mas que achavam que poderiam travar conosco. Eles também estavam errados nisso, porque superestimaram grosseiramente o nosso potencial e subestimaram as capacidades defensivas de todos esses outros inimigos, além do efeito cumulativo de atacar tantas pessoas. Isso provavelmente acabaria sendo um desastre catastrófico, talvez até fatal para o lado israelense. Eles estão se preparando para isso. Estão se preparando para uma derrota estratégica de proporções históricas, maior do que qualquer derrota que eles já tenham sofrido. Mas essa derrota está vindo, e está vindo, porque superestimaram as nossas capacidades, e agora isso está sendo exposto. Nós não conseguimos nem protegê-los, não conseguimos proteger a nós mesmos, e não conseguimos proteger nossos aliados e os aliados da OTAN. Está entendendo o que eu quero dizer? Você vê o que está acontecendo bem diante dos seus olhos? A maioria das pessoas vai passar direto por isso no artigo. Vai só ver essa questão de fazer um acordo. Mas estou dizendo, tudo isso junto, especialmente quando você começa a olhar para a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós estamos em sérios apuros. E os nossos adversários não estão passando direto por isso. Eles estão percebendo isso. E daria até para fazer uma discussão inteira sobre o que os chineses estão fazendo lá no Oriente Médio, porque eles também estão prestando muita atenção nisso e calculando, tomando decisões com base nisso também. Tudo isso é para nossa ruína. E veja, uma coisa é você ver naquele artigo que nós acabamos arcando com o peso disso e tem um general americano lamentando isso. Mas aí também temos isto, que me irritou ainda mais. Isto é de 27 de julho. O ministro israelense diz que a guerra dos Estados Unidos é melhor para nós sem envolvimento israelense. Então, depois de nos arrastarem para isso, depois de arrastarem os Estados Unidos e nos usarem até o limite, derramando sangue americano por todo o Oriente Médio, eles têm a audácia de dizer: "Ei, sabem de uma coisa? Que tal vocês continuarem lutando a nossa guerra por nós? Nós vamos só sentar e assistir. Boa sorte para vocês. Adoraríamos ver vocês continuarem fazendo isso. Se isso virar uma guerra maior, vocês que se virem. Não precisamos fazer parte disso." Então vocês resolvam isso por nós. E o Trump parece estar pronto para fazer isso. É insano. O que está acontecendo aqui? Para que o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos continue, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois desses alertas, mesmo depois dos avisos de que nossos próprios estoques de mísseis interceptadores estão diminuindo, de que nossas capacidades ofensivas estão diminuindo, de que nossa base industrial de defesa nem sequer chega perto de repor as perdas antes de muitos anos no futuro. E ainda assim, você não manda Benjamin Netanyahu catar coquinho. Você não diz para ele esquecer isso e começar a priorizar o nosso país, enquanto ainda temos os meios para fazer isso. Eles diminuíram, mas não acabaram. Nós ainda temos capacidade. Mas você segue por esse caminho porque o prejuízo econômico que isso causaria para nós nos deixaria ainda menos capazes de fazer isso. Essa fantasia de ter um orçamento de defesa de $1,5 trilhão de dólares e de 2 trilhões no ano seguinte, esqueça. Você vai ter sorte se conseguir manter sequer o nível em que estávamos neste ano. E vamos ter de começar a trazer pessoas de volta, porque simplesmente não teremos dinheiro nem munição para isso. E então Israel também vai começar a sofrer. E veja, isso continua. Porque Netanyahu, isso é do Daniel Davis, de alguns dias atrás, você vê que Netanyahu ainda está tentando encontrar a melhor maneira de equilibrar as ações, de manipular o presidente Trump sem se meter em problemas, sem ser percebido por isso.
without getting in trouble, without being seen by it. You see that bottom line there. In other words, the strategies. Você vê essa conclusão aí. Em outras palavras, a estratégia é moldar indiretamente o pensamento do governo dos Estados Unidos, destacando porque uma pressão maior é necessária, ao mesmo tempo que se evita a aparência de estar empurrando os Estados Unidos para outro conflito no Oriente Médio. Nós já estamos nele, então não é outro. Vocês só estão pedindo para a gente se aprofundar ainda mais nisso. Enquanto isso, internamente, talvez isso nem seja o pior. Dá para entender o lado israelense querer fazer isso. De certa perspectiva, da perspectiva deles, é tipo, cara, se eu puder fazer com que outra força armada, uma grande superpotência, lute por mim, ótimo. É isso. Agora, a imoralidade de fato conduzir essa guerra e matar todas essas pessoas inocentes é uma questão totalmente separada, que torna tudo isso repugnante. Mas de uma perspectiva prática, dá para ver que isso faz sentido do lado israelense. Onde isso não faz sentido é do nosso lado. Por que estamos permitindo isso? Por que o comandante em chefe está permitindo isso? Por que o comandante do nosso comando europeu está lamentando ter que priorizar o nosso próprio país? E aí você tem que voltar para casa, para Washington, D.C. E então aqui isso foi aprovado pela Câmara. Você já ouviu muito sobre isso. A seção 219 da NDAA, que prioriza Israel e diz, olha, em vez de termos esse acordo em que damos a eles 3 bilhões e alguma coisa de dólares todos os anos, vamos ter esse arranjo em que vinculamos os dois militares. E depois há, entre aspas, desenvolvimento conjunto de tecnologias e outras coisas, o que significa que nós vamos ter que, por lei, perpetuamente continuar apoiando as forças de defesa de Israel. E eles vão ter um controle cada vez maior sobre nós. E veja, o lado mais fraco aqui é que isso está sendo atacado. Qualquer pessoa que diga algo parecido com o que estamos dizendo aqui está sendo atacada, acusada de incitar o ódio contra judeus. Isso não tem nada a ver com ódio contra judeus. Tá brincando comigo? Na verdade, estou dizendo, olha, estou tentando proteger os judeus em Israel. Se vocês seguirem por esse caminho, vão comprometer a defesa deles, porque vão comprometer a nossa defesa. E nós não estaremos lá para apoiar nenhum dos dois. Vocês não entendem isso? Obviamente a resposta é não. E você vê aí no trecho, no canto superior esquerdo, que isso vem do artigo. Uma carta de 1º de junho do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também parecia reivindicar o crédito por essa política mais ampla. Ela descrevia uma mudança da ajuda dos Estados Unidos para cooperação conjunta em defesa, desenvolvimento, produção e investimento como, abre aspas, meu plano. Então, Benjamin Netanyahu está se gabando de ter a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ao lado dele, e de que esse é o plano dele. É isso que ele quer fazer, nos prender na legislação americana, ao apoio ao exército dele e a coisas que seriam incrivelmente, em vez de todo ano ser preciso aprovar 3 bilhões e tantos de ajuda a Israel. E ele leu os sinais e disse, ei, espera aí, essas tendências não são boas. As pessoas estão começando a se voltar contra nós aqui, e o Archive não accepta de o tour. Mas se conseguirem colocar isso em lei, aí vai ficar consolidado. Vai ser muito, muito mais difícil sair disso. E aí, como vocês veem no canto inferior direito, a estratégia de comunicação é classificar qualquer pessoa que seja contra isso como antissemita, o que é uma mentira completa e absoluta. Mas enfim, é algo emocional e funciona. E do lado do Senado, não é só isso. A seção 622, da qual o senador Cotton é o grande defensor, torna mais difícil reduzir o compartilhamento de inteligência. Isso significa que o lado israelense vai conseguir avançar cada vez mais sobre nossas capacidades de inteligência. Então, de qualquer forma que vocês queiram olhar, a Casa Branca, o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, o Senado dos Estados Unidos, o Comando Central, o Comando Europeu, o Pentágono, para onde quer que vocês olhem, eles ainda estão puxando os fios. Esses pequenos fios de marionete, como eu disse, estavam se movendo por toda parte, e você está vendo tudo desmoronar diante dos seus olhos.
Esse apoio deu confiança demais ao lado israelense, e eles acham que podem conseguir tudo aqui, mas não podem. E agora isso está se tornando realidade. Está ficando exposto que eles não conseguem fazer isso, nem mesmo com os Estados Unidos. E agora isso está começando a acontecer nos Estados Unidos. Ainda não tivemos aquele momento de colapso, mas eles estão começando a olhar em volta e dizer: espere um minuto, nós nem vamos conseguir cumprir nossos próprios compromissos de segurança nacional. Não vamos conseguir cumprir nossas obrigações previstas em tratado na OTAN. E agora, talvez nem sejamos capazes de fornecer ajuda a Israel, ao próprio Israel. Tudo isso pode desabar. E tudo isso vai cair junto. Estou dizendo a vocês, pessoal, estou dizendo. Eu sou a favor do povo israelense. Sou a favor do povo palestino. Sou a favor de todas as pessoas comuns em todos os lugares, especialmente nos Estados Unidos. Olhem, há uma razão para eu normalmente usar uma camisa com uma bandeira. Dediquei minha vida a lutar por este país, para que ele pudesse se defender, porque eu amo o país. Amo as pessoas que vivem nele. Sou veementemente contra essa insanidade que tomou conta de nós lá no topo. E quando você pega essa insanidade e cria políticas com base nela, políticas que prejudicam a segurança nacional americana, que prejudicam a segurança nacional israelense, que prejudicam a segurança europeia. Agora, é claro, eles têm todos os seus próprios problemas, assim como os israelenses, com coisas que são insanas e estúpidas, e eles são os autores do próprio prejuízo. Vamos falar disso em outro programa. Mas, para as pessoas da Europa, e eu tenho muitos amigos por toda a Europa, tenho amigos judeus, tenho amigos, é claro, aqui na América, dos dois lados do Atlântico. As pessoas são ótimas, as pessoas estão fartas disso. Mas são essas pessoas, as elites nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, que perderam a cabeça. E elas estão levando todos nós à beira do colapso econômico e militar, e não percebem isso. Elas simplesmente continuam nos empurrando cada vez mais adiante. Esse alerta do General Brinkowitz de que falamos aqui deveria ser um sinal de alarme que finalmente deixasse isso claro, para que as pessoas digam: ei, mesmo que você apoie tudo isso, precisamos mudar de rumo, precisamos fazer algo diferente, vamos estar em sérios apuros. Certifiquem-se de entender isto. Isso não é contra nenhum tipo de pessoa, nenhuma classe de pessoas, nenhuma religião, nem nada parecido. De forma alguma. Isso é decididamente pró-americano, é pró-judaico, é pró-europeu, é em defesa das pessoas, porque as nossas elites estão nos levando para um penhasco sangrento, e se não fizermos algo para impedir isso muito rapidamente, não vai importar o que ninguém pensa. Todos nós vamos sofrer, e vamos ficar tentando administrar crises, na esperança de que o custo não seja alto demais. É para lá que estamos indo, se não fizermos alguma coisa rapidamente. Agradeço a vocês. Eu sei que a mensagem de hoje é um pouco dura, mas é algo que precisamos saber. Precisamos divulgar isso. As pessoas precisam estar cientes de qual é a verdade e do que está no horizonte, se não fizermos mudanças. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos no próximo episódio de Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que eu não tento convencer ninguém a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações. Mas há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isto com alguém que vocês amam.